Salve, salve galera do ensino médio e interessados em filosofia em geral. Vocês que estão em casa, de quarentena ou que estão se preparando para voltar às aulas presenciais, aqui quem está falando é o professor Ramiro Reis e esse podcast faz parte do curso Escola de Atenas em Quarentena, que por sua vez integra o conjunto de avaliações dos estágios 3 e 4 do curso de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Lembrando que esse podcast vai servir para a vida de vocês, além, é claro, de dar aquela forcinha no Enem. Estão prontos? Vamos lá então. Para o filósofo grego Platão, questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse. Sendo assim, eu lhes pergunto: o que é e para que serve a filosofia? Tentar responder o que é e para que serve a filosofia já são, por si só, questões demasiadamente filosóficas. O fato é que nem o primeiro filósofo, Tales de Mileto, foi chamado de filósofo no século VI a.C., quando, ao parar de recorrer aos deuses para explicar o mundo, inaugurou a filosofia ocidental na Grécia Antiga. Isso porque o termo filosofia só surgiu um século depois com Pitágoras, que, ao ser interrogado por um tirano, que lhe perguntou se ele era um sófos, que quer dizer sábio em grego, e o matemático respondeu ironicamente que não era um sófos, mas sim um philos sófos. Philos quer dizer amor, amor fraterno, e sofia, sabedoria. Ou seja, o significado da palavra filosofia, amor à sabedoria, não explica exatamente o que ela é. Contudo, nos dá uma ideia de que o filósofo não é definitivamente o dono da verdade. Não é um sábio daqueles que sabem tudo. Muito antes, pelo contrário, o filósofo deve reconhecer a sua limitação frente a tudo aquilo que podemos saber e aprender. Mais do que isso, o filósofo deve estar disposto a aprender sempre. Então, se ainda não dissemos o que é filosofia, já sabemos pelo menos que a atitude de um filósofo deve ser de inquietação, questionamento e um forte senso crítico para contestar o senso comum, ou seja, tudo aquilo que as pessoas acreditam sem fazer uma análise racional. Isso porque a matéria-prima da filosofia é a razão, ou se preferirem o logos, que é a razão em grego. Então, diferentemente da mitologia que usa a imaginação, da religião que usa a fé, da ciência que usa a prova experimental, a filosofia usa o pensamento racional para tentar responder às questões fundamentais e principalmente para formular novas perguntas. Para Descartes, a filosofia é o estudo da sabedoria. Já para Kant, é o conhecimento racional a partir de conceitos. Como não há consenso entre os filósofos, o próprio Kant disse que não se ensina filosofia, mas ensina-se a filosofar. Bem, mas para que serve o filosofar? Qual é a utilidade da filosofia? Essa também se trata de uma questão difícil, já que, como dizem ironicamente os estudantes de filosofia, a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Ou seja, não serve para nada. Porém, o que é servir para alguma coisa? Quais os critérios devemos usar para dizer o que serve e o que não serve? Por que algo é considerado inútil? Para quem a filosofia é inútil? Então, ao constatarmos que a filosofia não serve para nada, devemos filosofar para pensar o que é ter uma utilidade. Deleuze foi ainda mais longe e disse, abre aspas, quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende-se irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece ninguém e não contraria ninguém
não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Para a filósofa brasileira Marilena Chaui, se abandonar os preconceitos do senso comum, não deixar-se submeter às ideias dominantes e buscar o significado do mundo for úteis, então a filosofia é o mais útil dos saberes. Bem, agora que você já sabe que definir o que é e para que serve a filosofia só se pode saber e fazer filosofando, e que vocês sairão desse podcast com muito mais dúvidas do que certezas absolutas, ou ainda, se vocês entenderam qual deve ser a atitude questionadora e crítica dos filósofos e filósofas, eu posso concluir dizendo: bem-vindos ao magnífico e intrigante mundo da filosofia. Até mais, um forte abraço.